Segue-se o Sr. Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários Chamesquense, Sr. Eurico Monteiro. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. João José Samuel da Fonseca, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chamucha, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Chamucha, excelentíssimos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Poderão parecer despropositadas as considerações que vou fazer no imediato, mas no meu entendimento elas têm toda a razão de ser e estou convicto que serão compreendidas por todos mais adiante. Não nasci na Chamusca e, à exceção do meu filho André, não tenho qualquer familiar aqui a não ser por afinidade. Todavia, sinto-me tão ou mais chamusquense do que alguns que nesta terra têm todas as suas referências. Decorria o ano de 1990 ou 1991, não sei precisar. Era eu presidente da Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses, tal como hoje, e aconteceu uma infeliz calamidade que originou grande incompatibilidade entre o homenageado de hoje e a associação que represento, e mágoas que permanecem em alguns. Isto para dizer que estou perfeitamente à vontade, longe, portanto, de palavras ou atos de circunstância, para, com toda a sinceridade e interiorização de um dever cumprido, me associar à homenagem que aqui se presta hoje ao Sr. João José Samuel da Fonseca. No velhinho Montepio ou no armazém do Sr. António Rapaz, colaborei modestamente, friso, mas com muito empenhamento e satisfação pessoal, na área da cenografia, longe, portanto, das luzes da ribalta, sob a orientação do saudoso mestre António Bento e conjuntamente com diversos companheiros, dos quais permitam-me destacar aquele que me persuadiu a colaborar, o meu muito saudoso grande amigo, quase um irmão, Rui Barroso de Jesus, para os quais peço a Deus mantenha na sua guarda. Repito, colaborei modestamente para o êxito retumbante alcançado pelas revistas Cepa Torta e Salsifré, que entraram na lenda do teatro chamusquense. O Sr. João José Samuel da Fonseca, que em boa hora hoje estamos aqui a homenagear, de entre outros ilustres chamusquenses, é talvez aquele que tenha levado mais longe o nome desta linda terra de gente fusca. É possível que muitos dos seus conterrâneos não tenham noção da verdadeira dimensão deste grande homem de cultura, conhecem-no essencialmente pelo seu gênio criativo na área do teatro, mas desconhecem a sua vasta obra literária noutros campos, conforme já aqui foi referido. É, pois, com muito gosto pessoal e em representação da Associação de Bombeiros Voluntários Chamusquenses, que participamos nesta justíssima homenagem, que queremos perpetuar com a entrega de uma placa alusiva ao Sr. João José Samuel da Fonseca. Permitam-me, antes de terminar, uma elogiosa referência à Comissão que teve a ideia e levou a cabo esta iniciativa, bem como a todos os que nela colaboram, por todo o trabalho e empenhamento demonstrados, mas essencialmente por o terem feito em vida do homenageado, sabendo todos nós que, infelizmente, são tradição no nosso país as homenagens póstumas.
Ouçam com atenção as breves palavras do Sr. Tarquínio dos Anjos Castelão, por favor. Minhas senhoras, meus senhores, eu não esperava nada vir para aqui falar, de maneira que fui apanhado um bocadinho de surpresa. De qualquer forma, eu estou aqui em minha representação, em representação dos amigos do João Fonseca. Eu serei certamente a pessoa menos isenta para falar do João Fonseca. Nem seria, de facto, eu que devia falar, porque eu sou amigo dele desde que me conheço. Eu tenho 70 anos. Somos de uma geração já um bocado adiantada e tenho pena que muitos dos nossos amigos, que fomos amigos de um e do outro, não estejam neste momento aqui presentes. Porque, infelizmente, os amigos são como os dentes. Vão caindo com a idade e normalmente com dor. Não quero de maneira nenhuma deixar de dizer que sou um amigo do coração do João Fonseca. E não é fácil ser amigo de um artista, porque os artistas normalmente têm um feitio, uma maneira de ser, que se não houver um bocadinho de alma paralela que lhes dê a compensação daquilo que nos outros têm que dar, é muito difícil conviver com uma pessoa com valor e com um artista como é o Sr. João Fonseca, que não só é artista, como fez artistas e como continua a fazer. Normalmente os artistas têm muitos admiradores, muitos detratores e poucos amigos. Não é isto que eu estou aqui a ver, graças a Deus. Há aqui muitos amigos do Sr. João Fonseca e isso consola-me enormemente. Consola-me tanto a mim como a ele, porque sou como se fosse a alma gêmea do Sr. João Fonseca. Muito obrigado. A vossa atenção para o Dr. Pedro Cid, por favor. Senhor Presidente da Câmara, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Já alguém aqui na mesa fez referência às obras do João. Eu vou falar daquilo que me tocou. É a parte de teatro, mas a parte de teatro que o público não vê. É nos bastidores. E dentro dos bastidores, a cenografia. Há cerca de 45 anos, estava sentado nas escadas do clube a apanhar o fresco da tarde, quando me apareceu o João Fonseca, um bocado aflito, porque precisava de um pano, para um quadro e não tinha quem lhe fizesse. Eu nunca tinha feito nada disto, eu apenas brincava a fazer os meus desenhos em papéis que hoje chamamos de A4, mas nunca tinha feito uma coisa destas. Mas disse-lhe, sim senhora, vamos experimentar. E fomos para um celeiro onde se abriu um pano deste tamanho e comecei eu a fazer as escolas. Não sei se estão lembrados, havia aí um quadro que aparecia, o cenário era as escolas da chamusca e que foi o que eu fiz. Mas filas no A4. Quando eu fui passar para este pano dos 10 metros ou 12 que tinha, sobrou-me desenho. Depois tive que voltar ao princípio, sobrou papel. Até que consegui meter as escolas dentro dos 10 ou 12 metros que tinha o cenário. Entretanto, havia também um problema, porque os tempos eram outros, não havia o material que depois, ultimamente, trabalhámos. Nós tínhamos que trabalhar com anilinas, tínhamos que trabalhar com lápis.
o lápis não se via no chão, aquilo era uma dificuldade doida para se ver o lápis. Entretanto, as anilinas, para se agarrarem ao papel, era preciso grude. E tinha o senhor Joaquim Cochicho a fazer a grude para se poder fazer as tintas e elas ficarem coladas aqui no pano. Acontece que as escolas resultaram, o João gostou das escolas e não perdeu a oportunidade, agarrou-me logo para fazer outro boneco. Mas esse boneco era um boneco que já não tinha nada de traços tão direitos, nem nada disso, era uma coisa de imaginação. Falámos sobre o assunto e chegámos à conclusão que eu tinha que vir ver o quadro para pensar num boneco. E assim foi. Eu vim para aí, estive aqui a ver e idealizei um boneco. Mas como o lápis não prestava para desenhar ou para todos, ele prestava, nós é que não vimos, porque a luz era má. Se era de dia, havia sombras, se era de noite, a luz era pouca. O Joaquim Cochicho, que fazia o lume para a grude com vides, começou-me a guardar as pontas das vides queimadas para se desenhar. Mas agora repare, efetivamente a gente via o desenho, o que é que andar em cima daquilo, porque não se podia fazer de outra maneira. Andar em cima daquilo era uma coisa que, passado pouco tempo, só eu é que entendia o que estava, porque aquilo era um borrão total. Ora, é nesse dia que eu tenho a visita do João. E com muito coisa, tivemos os dois ali, ele ficou muito desconsolado com o que viu. Eu deserto que se fosse embora, que eu embarrei um bocado para a porta. E o João saiu e foi-se embora. Depois esse cenário, eu empenhei-me. Dei-lhe umas cores bonitas, coloridas, garridas mesmo, e saiu o Castelos no... Como é que ele chamava? Era as barracas e os castelos no ar, em que não contribuiu para o êxito de Mestre Adelino Corrieiro. Mas foi capaz de o ter ajudado a ter falado melhor por estar metido num ambiente que a gente criou. Mais tarde vieram vários colaboradores, fizemos inúmeros bonecos por toda essa vila da Chamusca, por todos os celeiros, inclusivamente fiz um na tipografia, e acabámos por fazer no Monte Pi. Quando nós estávamos à espera que o Monte Pi fosse não ficasse para o teatro, eu andava a idealizar, pendurar o cenário como está aqui, pintá-lo assim, porque não vos passa para a cabeça. Nós não tínhamos joelhos, nós não tínhamos cotovelos, nós já nem sentados nem deitados éramos capazes muitas vezes de estar a desenhar. Experimentem. Por último, tive a sorte, apareceu a minha mulher, a Dila, a desenhar bem, a ter noção de desenho muito diferente de nós todos, e que, de facto, acabámos por fazer uma cheia de cenários hoje obsoletos, na altura ótimos, e serviram perfeitamente aqui para as festas e para o teatro do João Fonseca. Posto isto, e agora para ti, João, disse um pensador espanhol com um nome muito português, J. Machado: caminhante, não há caminho. O caminho faz-se andando. E foi o que tu fizeste. Não havia caminho. E tu andaste para a frente. E quando andaste, levaste-nos a todos nós. Se disser 80, 90 pessoas, não deve estar a errar muito no número. E todos nós andamos e cada um de nós fez o seu caminho. E foi por isso que a segunda metade do século XX foi onde se escreveram as páginas mais brilhantes da história contemporânea da Chamusca. E é por isso, João, neste momento, o teu nome está
na galeria dos grandes chamusquenses, com letras muito grandes e debruadas a ouro. Um abraço. Peço agora a vossa atenção para as palavras do Sr. Engenheiro Ferreira, por favor. Excelentíssima mesa. Está bem, Sr. Engenheiro. Está bem? Está sim. Ótimo. Excelentíssima mesa. Minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me que um homem que também não é filho desta bela chamusca vos dirija hoje aqui duas palavras para fazer uma singela saudação ao nosso amigo João José Samoco da Fonseca. Se é certo que não foi a vida do teatro que me veio aproximar de João José da Fonseca, foi realmente a via cultural do estudo desta nossa terra que um dia nos colocou frente a frente e desde então o nosso entendimento e amizade fraterna não